Boa noite, galera. Ótimo sabadão para vocês, meu amigo João Dornelas. Boa noite, boa noite. Nós estamos aqui. Hoje o assunto é muito interessante, vocês vão gostar. Por isso, compartilhe. Traga a gente para cá para poder assistir. Vocês vão gostar do assunto de hoje, viu? Estamos aqui com a fisioterapeuta top aqui de Brasília, Carolina Oliveira. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carolina. Fale um pouquinho da sua atuação ultimamente. Isso, da sua história aí. Conta para nós aí. Certo, hoje eu atuo na fisioterapia, né, relacionada ali à saúde da mulher, que é uma saúde íntima, né? Eu sou especializada em reabilitação do assoalho pélvico e aí a gente trata um universo, né? Porque ele passa aí por muitas disfunções que as mulheres trazem no decorrer da vida, porque é algo que normalmente não é bem dado uma atenção, e aí quando elas procuram, elas já chegam para mim com alguma certa disfunção. Interessante, né? Assoalho Assoalho pélvico. pélvico. Leigo, a pergunta minha é de leigo, tá? Isso. Sim, doutora. O assoalho, como o próprio nome diz, né? Na anatomia ali, ele fica como uma sustentação dos órgãos, né? Então, ali o útero é sustentado pelo assoalho pélvico, a bexiga ela é sustentada por essa musculatura, o reto, né? Então, ele fica ali naquela Aquela base que sustenta, que sustenta todas essas. isso, esses órgãos. Qual é a idade que atinge mais a mulher? Isso, não tem. Olha, ali a gente fala que após os 40 mais. 40 mais, e principalmente eu acho que um marco para a mulher é a pós-menopausa, né? Então a gente até desce um pouquinho, 50 mais. Mas como nós tratamos também gestantes, então a vida é toda da mulher. Da mulher. E é importante, né? Eu sempre digo o seguinte: tanto o homem quanto a mulher é muito importante cuidar da saúde. Mas eu venho de uma geração, vocês já viram meu cabelinho que é branco, foi pintado pela mãe natureza. Que a mulher ela precisa de uma atenção muito maior em todas as áreas, e principalmente da saúde. Exatamente. Principalmente da saúde. Porque não sei se biologicamente, mas pelo menos na crença popular, a mulher tem a saúde mais frágil do que o homem, né? Na verdade, assim, é que a mulher ela começa um acompanhamento, né, com o ginecologista desde ali do marco menstrual. Então, ela tem que ter esse acompanhamento mais do que o homem, né? O homem, normalmente, ele procura um médico, urologista ou um andrologista depois dos 40, quando tá morrendo. Depois quando nunca voltou, que a gente vai procurar um médico. Isso é fato, né? A gente é mais complicado um pouquinho para O isso. que a mulher começa a sentir, assim, Célula? Olha, na verdade, assim, o que mais tem a procura da fisioterapia pélvica, o mais comum é a incontinência urinária, né? Que é os escapes de urina. E aí eles são mais comuns realmente depois que ela teve ali algumas gestações, não que esteja só relacionada à gestação. Mas quando ela procura, é quando ela vem com esses sintomas. Então eu acredito que o marco da menopausa é que geram mais sintomas, né? Ela tem uma decadência de hormônios na menopausa que enfraquece a musculatura, né? Então, assim, a musculatura ela passa ali por um desgaste natural, e aí é quando ela começa a ter essas disfunções. Então, a mulher tem que fazer o tratamento hormonal também depois dos 40, né? Olha, é depois da menopausa, né? A gente entendi. não vai marcar pela idade, não, porque cada mulher, eu acredito que a menopausa ela vem no marco ali dos 50 mais. Mas ela começa a se preocupar, ela começa com 40 mais a ficar antenada e ter alguns sintomas, porque a menopausa ela vem antes, né? O climatério, elas começam a sentir alguns sintomas e aí acende ali o sinal de alerta. Mas os 50 mais eu acredito que é ali realmente a faixa etária. E aí as queixas delas são assim, escapes de urina, numa risada, num esforço, uma Entendi. tosse, Não segura, né? não segura. E aí isso é muito Dor, constrangedor. Não está relacionado a dor. Mas é um Constrangimento. constrangimento, porque às vezes, se está de vestido, ainda consegue disfarçar um pouco. Mas se não está,
de pessoa no shopping, numa festa. Então, assim, é uma situação constrangedora, realmente. Exatamente. E chega a ser algo social, né? Porque tem mulheres que elas deixam pessoas, eu não vou nem também focar só em mulheres, que deixam, às vezes, de ter ali, né, um convívio social, deixa de ir em algum evento, porque fica constrangida de perder urina, né, em algum Não é. ambiente. Não, e eu não sei, hoje é mais complicado um pouquinho por causa Hoje, se você olhar para alguém, conversar com alguém, de repente você pode estar até taxado como assédio. Mas eu vou citar aqui, por exemplo, na minha juventude, coisa que eu já presenciei, eu presenciei uma vez uma moça, ela menstruou uma calça branca. É muito constrangedor. Assim, muito constrangedor. Aí teve uma pessoa que tirou a blusa e cedeu para ela, Para tampar. né? Para tampar, para poder diminuir tudo. E é um estranho, né? No ambiente que a gente estava ali, foi um estranho que fez. Hoje eu não sei se aconteceria isso por medo de uma série de fatores, né? Não sei, mas eu no caso eu faria. Se eu tivesse não ia tirar minha camisa, mas se eu tivesse com uma outra blusa, sem sombra de dúvida, por causa do constrangimento. Agora, no caso da urina, que é mais comum, né? E ainda tem a questão do cheiro, né? Cheiro, porque não é, a menstruação ela é visível, tem como você disfarçar, mas o cheiro, a né, urina não é difícil. tem. É constrangedor, a pessoa fica... Se perde. Então, assim, é preocupante. Eu acho que tem que realmente ter um acompanhamento médico e tem que cuidar para que possa prevenir, né? Exatamente. A palavra mais correta seria prevenir. A fisioterapia tem a invenção mesmo, a pessoa consegue regredir essa doença. A gente não consegue prometer, porque, assim, uma estabilização, na verdade, assim, a gente não consegue prometer que a gente vai reverter a situação como ela era antes de ter uma incontinência. Sim. Porque depende de quando ela vai procurar o tratamento, né? Porque é algo progressivo. Às vezes ela teve um escape de urina em algum momento da vida e achou comum, né? E aí depois nunca mais aconteceu. Mas aí depois daquilo vai ficando com mais frequência, né? E aí é quando ela, não, tá recorrente, então eu tenho que procurar um tratamento. E às vezes, quando ela procura, nem sempre a gente consegue garantir uma reversão completa, assim, mas a melhor. Tá grave demais, e aí dá uma... Chega a ser cirúrgico? Caso cirúrgico também não. Olha, a cirurgia ela não resolve, porque muitas vezes é o enfraquecimento da musculatura. Então, exercício mesmo. É exercício, é igual academia mesmo. É por isso que eu... E é diário. Não. Específico mesmo da fisioterapia pélvica. Porque a gente baseia em tratamento de fortalecimento muscular. Então, são exercícios bem específicos que precisa ter uma orientação profissional. E cruéis, lembra quando eu falo quando tem fisioterapia, eu falei cruel, é a profissão... É puxado. É profissão cruel, eu já passei por a mão deles, eles são cruéis. É verdade. Não, mas a pélvica, ela pega um pouquinho mais leve. Mais leve, né? Não é dolorido, não. Não. É só mais um, Aí você vai, já dá o suor de sangue. Não, mais um. Suando sangue. Eu tava com uma fisioterapeuta e falei, rapaz, eu vou te matar. Vai ser a nossa última sessão. Mas a gente sabe que melhor melhor não ter o problema. Mas se tem, mesmo que seja dolorido, é melhor procurar, porque resolver é a melhor solução. Com certeza. Como a gente tinha conversado inicialmente, né? Ela não é tão conhecida, essa especialidade, né? A fisioterapia. E às vezes o médico encaminha, e aí a gente percebe em consultório, em clínica, que assim, a pessoa ela não chega também até a gente com facilidade, né? Ela às vezes fica perdida sem saber onde procurar. E aí assim, somos hoje muitos profissionais, cada vez está aumentando mais, a gente está tendo uma visibilidade melhor, a mídia, os influencers estão aí procurando a fisioterapia pélvica para fazer um trabalho de parto, uma preparação para um parto, por exemplo, né? Então a gente está começando a ter uma visibilidade melhor. Mas pessoas que não têm ali um acesso fácil a um celular, que não têm o hábito de estar ali numa rede social,
ela tem uma dificuldade de chegar. Não, mas assim, igual eu falei no início aqui, eu, por exemplo, para mim é novidade. E eu tô dentro da internet aí já há alguns anos. Já há alguns anos. Você foi para fisioterapia? O que te levou para essa área? O que me levou para fisioterapia pélvica? Bom, vou contar um pouquinho a minha história, tá? Conta essa história. Eu me formei em 2015 e aí eu vertei para algumas áreas da fisioterapia e saí dela. E aí, quando eu sempre sentia que a fisioterapia era meu lugar, né? E aí eu saí do emprego que eu estava, e aí uma colega de profissão, que trabalhava com a área de obstetrícia, começou a me encaminhar algumas pacientes dela para fazer drenagem linfática. Então, eu fazia essas drenagens nessas pacientes e isso me despertou. Como eram gestantes, na maior parte, me despertou para a obstetrícia. Só que quando eu resolvi, né, que eu ia me especializar, eu vi que não se tratava só da obstetrícia. Então, hoje a gente atua na parte proctológica. Então, pacientes que têm constipação, pacientes que têm doença hemorroidária, a gente trata, disfunções sexuais, pacientes que têm dor à relação sexual, por exemplo, a gente trata, né? Tudo com a fisioterapia pélvica. Interessante. Falei que o negócio é novo, é uma aula isso aqui, é uma aula. Muito. É uma aula. Não é só a bichinha. É uma aula. Eu que entrei na especialização na época não imaginava que seria tantas coisas, né? Tantas coisas. E hoje eu atuo todas. Que bom. Assim, para mim, como eu falei no início, tudo novidade, que eu não sabia desses procedimentos, não sabia nem, porque para mim a fisioterapia era aquela tortura lá dos exercícios. Do alongamento, do fortalecimento. Do choquinho, aquela máquina, tem gente que gosta daquela máquina, quem me tocar a máquina precisa apanhar. Mas assim, hoje, a procura no DF. Atua no DF de Goiás ou só DF? Só DF. A procura hoje, ela tem aumentado, tem sido mais fácil o acesso ou ainda continua engatinhando? Ela vem numa crescente, né? Como eu te falei, primeiramente pela questão das redes sociais ter sido uma vitrine, mas a gente costuma fazer ali um trabalho de visita médica, e às vezes o médico ele não tem ainda o conhecimento do poder da fisioterapia, né? Então eu acho muito válido o trabalho de visitá-los e explicar, né, o que a gente faz, mas assim, na grande maioria já está bem conhecido, né, os nossos tratamentos, e aí eles encaminham para a fisioterapia pélvica. O médico. Ficam meio perdidos também, né? Ficam. Eles podem confundir com outra coisa, né? Exatamente. Porque, igual eu falei, eu acredito que como para mim, para muitas outras, mesmo que seja profissional da saúde, é uma novidade. É uma novidade. Não é uma coisa que você... liga a televisão, tá lá passando. Você abre o jornal, tá ali escrito. Não é algo que tá assim. Eu não sei quando começou a surgir, né? Vou usar a palavra modalidade, talvez, como eu falo para vocês, aqui é leigo. Eu não sou doutor, não é a minha área. Então, desde quando começou, então até o dia de hoje, ainda tem um caminho longo a ser seguido. Sim. Para que as pessoas possam ter a informação para ter o acesso, porque às vezes a pessoa está sofrendo, tem a condição, tem a disponibilidade, mas não tem o acesso, porque não sabe onde ir. Exatamente. Não sabe onde ir. Eu acho que é muito válido isso que nós estamos fazendo. Eu acho que é bem específico, né? Toda clínica de fisioterapia que tem essa modalidade, né? Não, mas tem tido, assim, Tem, a né? gente percebe que as clínicas de fisioterapia, que antes eram mais convencionais, que eu digo, tratar ortopedia, né? mais nessa área, né? Agora já está indo para o lado da pélvica também. Muitas clínicas você consegue encontrar essa especialidade. E é interessante, como eu volto a dizer, é muito importante, porque a preocupação minha maior em público é o constrangimento, que ele, além do problema da saúde, ele vem com um problema mental. E aí social também. Ou seja, acarreta uma série de situações que a pessoa acaba travando e acaba nem cuidando da saúde. Autoestima, né? Autoestima, principalmente autoestima. Você imagine uma mulher muito bem vestida, muito bem arrumada, preparando para uma festa, no meio da festa acontece uma situação dessa da urina.
E aí. Mas a pessoa sente que tá chegando a urina, não é de uma vez assim, sem ela nem. Acontece Ela- nas ela duas consegue- Os 3 situações. minutinhos ela não consegue chegar no banheiro, sim. Nem sempre, nem sempre, né? Às vezes vem com esforço, né? É um espirro que ela não estava ali contando. Entendi. Contando. E aí aconteceu um esforço e ela perdeu, ela podia estar até com a bexiga cheia, e às vezes acontece sem perceber. Quando percebe é quando realmente ou sente o cheiro, né, ou algo nesse E assa, sentido. né? Assa aí. Isso. E tem uma assadura. Aí né? vai desencadeando, porque aí tem riscos de infecções de urina, por exemplo, né, porque a região fica úmida. Fica uma certa situação. E a parte mais constrangedora é o cheiro. Exatamente. Cheiro. Porque para disfarçar, você pode derramar um copo, não, derramou água. Não tem como disfarçar. Mas o cheiro você não tem. É constrangedor. Então, assim. Muito pesado, a pessoa até usa fralda, né? Tem mulheres que optam por esse tipo de, assim, Paliativo, né? paliativo ali para poder tentar. Mas eu acho que elas optam por isso por falta de informação, do conhecimento de chegar ao profissional para poder fazer o tratamento. E olha, a gente tem uma estatística de 31,2% no mundo de mulheres adultas que sofrem com urinária. Então, não é uma porcentagem pequena, né? Não é. Medicação nenhuma evita isso, né? Olha, medicação? Não. Tem algumas medicações que são coadjuvantes. Mas a fisioterapia, ela tem se destacado como padrão ouro Tem que de estar sempre fazendo, tratamento. não pode parar então, né? Quando ela chegou ali, eu falo o seguinte, que não precisa chegar à disfunção na porta para que ela procure uma fisioterapeuta. Ela não precisa do médico encaminhá-la para uma fisioterapia. Porque como nós estamos falando de músculo, e a gente deu o exemplo aqui, né? Se a gente se preocupa com o corpo, de ir para academia, de se manter, ela pode prevenir para não ter a disfunção. E aí o exercício, o tratamento, ele é pro resto da vida. Na clínica, pelo menos para bater um papo, conversar sobre o assunto. Exatamente. Eu costumo falar assim, olha, vá pelo menos para conversar. Ela não vai com compromisso de vai fazer. Ela tem um papo, necessidade, não tem necessidade, como é feito, quantas sessões, tem um choquinho, não tem um choquinho, né? Então, assim, eu acho muito válido a conversa. Você vai lá para tirar informação. Não importa. É um conhecimento, um autocuidado, né? Mas, assim, a gente percebe que cada vez mais as mulheres, não falo só as mulheres, as pessoas, elas estão mais preocupadas com a saúde. A gente percebe que as pessoas, elas estão procurando mais tratamento, enfim. Mas tá crescendo, a área, ela tá se destacando. Pela importância. Pela importância. É bom, aquilo que eu falei. E vocês que estão nos assistindo, que possam ir lá, bater um papo, procura onde é a clínica, conversa, tira as dúvidas, porque às vezes você está com uma pergunta aí que nós não fizemos aqui, você vai lá e bate um papo, troca uma ideia e previne. A melhor coisa que existe é prevenir um problema de saúde. A prevenção, sim. A prevenção. Porque se ela fortalece aquela região, dificilmente ela vai ter um problema se a gente falar da incontinência, né? Causada por fraqueza. Porque nem sempre é causada por fraqueza. Mas aí, como ela vai vir encaminhada, né? Com um diagnóstico, a gente vai tratar. Mas a prevenção, ela sempre vai ser o caminho. Não, e é um outro fator. Se não descobriu, acaba se descobrindo. Exatamente. No decorrer do bate-papo, no decorrer das sessões. Por isso que é muito importante que eu falo para vocês. É importante bater um papo, conversar, trocar uma ideia. Tem compromisso, trocar uma ideia, porque de repente a pessoa não tem esse problema, mas tem um outro que pode ser até grave e ela nem sabe que tem. Exatamente. E que pode ser corrigido. Né? Mais importante de tudo é que algo que possa ser corrigido, não é só um paliativo. Então é muito bom, por exemplo, a pessoa ir lá, bater um papo, conversar, trocar uma ideia, fazer, se puder fazer para evitar, porque vai frustrar. Assim como a gente quer ganhar músculo, quer fortalecer, né? Quer ser saudável, né? Eu acho que tem que ser em todas as áreas, todos os âmbitos da vida. Eu, por exemplo, eu fui relapso com saúde a minha vida toda. Aí eu fui envelhecendo
foi aparecendo algumas coisas. Aí me aprendi que eu preciso mudar alguns hábitos. Então eu mudei. Como diz outro, na força e na raça. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma tremedeira num olho que para mim era normal. Para mim, não, normal. Aí quando eu descobri que era um sinal que poderia acontecer um derrame, um caminho era aquele ali, pronto. Acabou. Numa semana que eu passei a fazer o que foi me aconselhado a fazer, orientado a fazer, acabou. Não treme mais o canto do olho, não acabou o problema. Você me contando esse seu exemplo, assim, as mulheres, elas realmente achavam normal que após um parto, elas tivessem as incontinências, porque senhoras têm que usar fralda. Senhoras perde urina, é normal, ela teve várias gestações, é normal perder urina, se pensava, né? A bexiga baixa, que é o prolapso, né? Que é quando o órgão realmente, ele desce ali pelo canal vaginal, né? E aí elas achavam normal aquilo ali, antigamente. Só que hoje sabe-se que não é normal. Você perder a urina em qualquer estágio da sua vida, não é normal. Você ter uma queda de órgão, tem tratamento, né? Então não tem que normalizar essa situação. Não é só cirurgia, no caso da bexiga, não é só cirurgia. Consegue com fisioterapia ou tratamento? O prolapso, ele tem os graus. Sim, né? Grau 1 até o grau 4. Do grau 1 ao grau 2, a gente consegue, com fortalecimento, realocar a posição, né? À medida que ela vai... Também, né? aliado com o tratamento na clínica, né? Ela sempre tem que ter uma orientação profissional, não tem como fazer sozinha. Mas tem alguns graus que aí a fisioterapia ela já não consegue reverter. Aí tem que ter a cirurgia, porém, não só a cirurgia aliada a exercício, porque depois, assim, porque é uma redinha, né? Vou falar uma forma mais fácil. Eles colocam para sustentar. Só que ela cede com o passar do tempo. Então, daqui a um tempo, ela vai ter que fazer cirurgia de novo. Então, é melhor ela manter com o exercício do que ter que passar novamente por cirurgia. Não, é interessante. Vamos uma aula, vamos assim. E olha que eu nem falei de tudo. Não, porque como eu falei, o assunto para mim, ele é muito novo. Até faltam algumas perguntas, porque é tão novo que a gente fica meio assim, o que eu vou perguntar? Porque, de verdade, eu nunca, até o presente momento, eu nunca tinha, na hora que eu recebia as informações, né? Eu falei, que interessante isso, eu não sabia que existia isso. Mas E o tratamento é muito longo? Um ano? Olha, a gente não consegue... Não, a gente não consegue mensurar o tempo de imediato, né? Falar para a paciente assim, olha, em tantas sessões você vai ficar boa e eu vou te dar alta. Depende de cada organismo. E eu sempre falo que de grau de dificuldade que ela e 70% é dedicação da paciente. Porque, como a gente falou, tem exercícios para fazer em casa. Então, normalmente a gente se vê 2 vezes por semana, 40 minutos de sessão. É pouco. Para um músculo se reabilitar... 2 vezes na semana, né? 2 vezes na semana. 2 vezes, 40 minutos da sessão. Fazer em casa, aprendendo? Aí a gente ensina ela a fazer, e aí ela tem que fazer exercício todo dia pro resto da vida. Entendi. Fortalecer o músculo. Isso, e depois que ela receber a alta, ela continuar sem ter que voltar novamente para fisioterapia. Não passar a minha preocupação maior é o constrangimento. Totalmente a rotina. A rotina. Então, se a pessoa faz se a pessoa faz os exercícios, que eu acredito que também não é o dia todo, é uma parte do dia. Não, 5 minutinhos. 5 minutos. 5 minutinhos do dia, se ela se dedicar diariamente, ela vai realmente manter aquele tratamento que ela fez. Muito interessante, muito... É uma aula didática, é uma aula assim que você que está nos assistindo, compartilhe, mostre para a pessoa, veja quem você conhece que precisa dessas informações, são valiosas, são muito valiosas. Muito legal, viu, para te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico em Águas Claras, né, ali no Vista Shopping, eu atendo lá, e
Tem a rede social também, né? Isso, pode falar, telefone, tá aí. Olha, quem tiver precisando e se interessou pelo assunto, pode me procurar, né, na rede social, no Instagram, chama Pelvicore, né, a clínica, e telefone também? Pode, fica à vontade. É o 98214-7879, vocês vão falar diretamente comigo, Que legal. tá? E aí eu tô aberta, né, para fazer aí as avaliações e a gente vê a necessidade de cada um. A porta tá aberta. Isso aí. Isso, nós estamos aqui para compartilhar informações e principalmente na área da saúde, né, Fabiana, ajudar as pessoas. Por isso, paga o telefone, paga o endereço, Legal. deixa para poder te encontrar. Porque não adianta nada nós passarmos as informações e como é que acha? Como é que eu falo? Né? Então, assim, mesmo que a pessoa não esteja em Brasília, que esteja em outro estado, de repente aí na sua localidade não tem, entra em contato. Sim, e hoje em dia é tão, assim, as coisas, depois da pandemia eu falo que o digital, ele veio com força, né? Força. E é muito fácil a gente conseguir fazer um tratamento à distância. Então, o online também funciona. que legal. Que legal. Funciona, Muito bom. Online consegue, né? Foi muito bom mesmo falar com ela. É assim, eu saí daqui agora, assim, como diz outro, mais sabido. Legal. Agregou muito no meu conhecimento, porque, como eu disse, para mim, uma surpresa quando eu falei, mãe, mas fisioterapia da perna quebrada, do braço quebrado. E lembrando, não só mulheres, como eu falei no início, os homens também fiquem atentos aos sinais, né? Principalmente a próstata, né? A próstata, ela é o sinal de alerta e é quando realmente ele começa ali a ter as disfunções, que eles também precisa, também né? É porque a gente focou muito nas mulheres aqui, mas você que é homem, é muito importante procurar o médico, dar uma olhada, conferir tudo direitinho, porque é melhor prevenir do que remediar. Galera, Valeu, obrigada pela oportunidade. Beijão, pessoal.